a predição da libertação de Jerusalém, a oração de Ezequias, a profecia de Isaías sobre a queda de Senaqueribe. Então esse é o capítulo 19 do segundo livro dos reis. Eu estou numa jornada nesse canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, e atualmente estou no segundo livro dos reis. Também já gravei Apocalipse. Então vamos lá. Hoje a história trata sobre a predição da libertação de Jerusalém em relação a Senaqueribe, rei da Síria, a oração de Ezequias, que é o rei do reino do sul de Judá, né? E a profecia de Isaías sobre a queda de Senaqueribe. O profeta Isaías é contemporâneo, então, desse momento da história de Israel, de Ezequias e do ataque da Assíria de Senaqueribe, né? Contra Jerusalém. Inclusive tem um livro na Bíblia que leva esse nome, Isaías, justamente por ser deste profeta desse período. Ao ouvir o relato, o rei Ezequias, então vamos lá, a predição da libertação de Jerusalém. Ao ouvir o relato, o rei Ezequias, qual relato? O relato de que um militar do rei da Síria, de Senaqueribe, fez graves ameaças a Israel, né? A Israel não, a Judá. Ao ouvir o relato, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, pôs roupas de luto e entrou no templo do Senhor. Ele enviou o administrador do palácio Eliaquim, o secretário Sebna e os sacerdotes principais, todos vestidos com pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram, assim diz Ezequias: hoje é dia de angústia, de repreensão e de humilhação. Estamos como uma mulher que está para dar à luz filhos, mas não tem forças para fazê-los nascer. Talvez o Senhor, o seu Deus, ou teu Deus, ouça todas as palavras dos comandantes de campo, a quem o Senhor dele, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo, e que o Senhor, o teu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, suplica a Deus pelo remanescente que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei Ezequias chegaram a Isaías, e este lhes disse: digam a seu senhor que assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que o servo do rei da Síria lançaram contra mim. Ouça, eu o farei tomar a decisão de retornar ao seu próprio país quando ele ouvir certa notícia, e lá o farei morrer à espada. Quando o comandante de campo soube que o rei da Síria havia partido de Laques, retirou-se e encontrou o rei lutando contra Líbina. Ora, Senaqueribe fora informado de que Tiraca, rei etíope do Egito, estava vindo lutar contra ele, de modo que mandou novamente mensageiros a Ezequias com este recado: digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia o engane quando disse: Jerusalém não cairá nas mãos do rei da Síria. Com certeza você ouviu o que os reis da Síria têm feito a todas as nações, como as destruíram por completo. E você haveria de livrar-se? Acaso os deuses das nações que foram destruídas por meus antepassados as livraram? Os deuses de Gozã, Arã, Recef e do povo de Éden que estavam em Telassar? Onde estão os reis de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Serfaim, de Revna e de Iva? Bom, então, essa foi a primeira parte desse capítulo, né? A predição da libertação de Jerusalém que Isaías trouxe ao rei Ezequias, rei de Judá. Segunda parte desse capítulo sobre a oração de Ezequias, que é o rei desse reino de Judá, de Jerusalém. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor, Senhor Deus de Israel, que reinas em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus, a terra. Dá ouvidos, Senhor, e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e as destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então, segunda parte desse capítulo, que é a oração desse rei. Desesperado de certa forma, mas esperançoso também. Agora mesmo capítulo, mas a parte final extensa, inclusive, sobre a profecia de Isaías, tratando da queda de Senaqueribe, rei da Síria. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem, a filha de Sião, o despreza e zomba
de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça quando você foge, de quem você zombou e contra quem blasfemou, contra quem você levantou a voz e contra quem ergueu o seu olhar arrogante, contra o Santo de Israel. Assim você insultou o Senhor por meio de seus mensageiros e declarou: com carros sem conta subi aos pontos mais elevados e às inacessíveis alturas do Líbano. Derrubei os seus mais altos cedros, os seus melhores pinheiros, entrei em suas regiões mais remotas e nas suas mais densas florestas. Em terras estrangeiras cavei poços e bebi água com as solas de meus pés, sequei todos os rios do Egito. Você não percebe que há muito tempo eu já havia determinado tudo isso? Desde a antiguidade planejei o que agora faço acontecer, que você deixará cidades fortificadas em ruínas, seus habitantes sem forças desmaiam, desanimam-se envergonhados, são como pastagens, como brotos tenros e verdes como ervas no telhado, queimadas antes de crescer. Eu, porém, sei onde você está, sei quando você sai e quando retorna e como você se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfureceu e o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso porei o meu anzol em seu nariz e o meu freio em sua boca e o farei voltar pelo caminho de onde veio. A você, Ezequias, darei este sinal. Neste ano vocês comerão do que crescer por si, no próximo que daquilo brotar, mas no terceiro ano semeiem e colham, plantem vinhas e comam seu fruto. Mais uma vez, o remanescente da tribo de Judá sobreviverá, lançará raízes na terra, e se encherão de frutos os seus ramos. De Jerusalém sairão sobreviventes e um remanescente do monte Sião, o zelo do Senhor dos Exércitos o executará. Executará esse plano, né? Portanto, assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria: ele não invadirá esta cidade, nem disparará contra ela uma só flecha, não a enfrentará com escudo, nem reconstruirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará, não invadirá esta cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e a salvarei por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Naquela noite o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu deus Ninroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer mataram-no à espada e fugiram para a terra de Ararat. Seu filho Esarhaddon foi o seu sucessor. Bom, então esse foi o extenso capítulo 19 do segundo livro dos Reis. Próximo vídeo, capítulo 20. Eu fico por aqui. Valeu. A predição da libertação de Jerusalém, a oração de Ezequias, a profecia de Isaías sobre a queda de Senaqueribe. Então esse é o capítulo 19 do segundo livro dos Reis. Eu estou numa jornada nesse canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, e atualmente estou no segundo livro dos Reis. Também já gravei Apocalipse. Então vamos lá. Hoje a história trata sobre a predição da libertação de Jerusalém em relação a Senaqueribe, rei da Síria, a oração de Ezequias, que é o rei do reino do sul de Judá, né? E a profecia de Isaías sobre a queda de Senaqueribe. O profeta Isaías é contemporâneo, então, desse momento da história de Israel, de Ezequias e do ataque da Assíria de Senaqueribe, né? Contra Jerusalém. Inclusive tem um livro na Bíblia que leva esse nome, Isaías, justamente por ser deste profeta desse período. Ao ouvir o relato, o rei Ezequias, então vamos lá, a predição da libertação de Jerusalém. Ao ouvir o relato, o rei Ezequias, qual relato? O relato de que um militar do rei da Síria, de Senaqueribe, fez graves ameaças a Israel, né? A Israel não, a Judá. Ao ouvir o relato, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, pôs roupas de luto e entrou no templo do Senhor. Ele enviou o administrador do palácio Eliaquim, o secretário Sebna e os sacerdotes principais, todos vestidos com pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram, assim diz Ezequias: hoje é dia de angústia, de repreensão e de humilhação. Estamos como uma mulher que está para dar à luz filhos, mas não tem forças para fazê-los nascer. Talvez o Senhor, o seu Deus, ou teu Deus, ouça todas as palavras dos comandantes de campo, a quem o Senhor dele, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo, e que o Senhor, o teu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, suplica a Deus pelo remanescente que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei Ezequias chegaram a Isaías, e este lhes disse: digam a seu senhor que assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que o servo do rei da Síria lançaram contra mim. Ouça, eu o farei tomar a decisão de retornar ao seu próprio país quando ele ouvir certa notícia.
e lá o farei morrer à espada. Quando o comandante de campo soube que o rei da Síria havia partido de Laques, retirou-se e encontrou o rei lutando contra Líbina. Ora, Senaqueribe fora informado de que Tiraca, rei etíope do Egito, estava vindo lutar contra ele, de modo que mandou novamente mensageiros a Ezequias com este recado: digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia o engane quando disse: Jerusalém não cairá nas mãos do rei da Síria. Com certeza você ouviu o que os reis da Síria têm feito a todas as nações, como as destruíram por completo. E você haveria de livrar-se? Acaso os deuses das nações que foram destruídas por meus antepassados as livraram, os deuses de Gozã, Arã, Rissef e do povo de Éden que estavam em Telassar? Onde estão os reis de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Serfaim, de Revna e de Iva? Bom, então, essa foi a primeira parte desse capítulo, né? A predição da libertação de Jerusalém que Isaías trouxe ao rei Ezequias, rei de Judá. Segunda parte desse capítulo sobre a oração de Ezequias, que é o rei desse reino de Judá, de Jerusalém. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor, Senhor Deus de Israel, que reinas em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus, a terra. Dá ouvidos, Senhor, e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e as destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então, segunda parte desse capítulo, que é a oração desse rei. Desesperado de certa forma, mas esperançoso também. Agora mesmo capítulo, mas a parte final extensa, inclusive, sobre a profecia de Isaías, tratando da queda de Senaqueribe, rei da Síria. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem, a filha de Sião, o despreza e zomba de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça quando você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você levantou a voz e contra quem ergueu o seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Assim você insultou o Senhor por meio de seus mensageiros e declarou: com carros sem conta subi aos pontos mais elevados e às inacessíveis alturas do Líbano. Derrubei os seus mais altos cedros, os seus melhores pinheiros. Entrei em suas regiões mais remotas e nas suas mais densas florestas. Em terras estrangeiras cavei poços e bebi água com as solas de meus pés, sequei todos os rios do Egito. Você não percebe que há muito tempo eu já havia determinado tudo isso? Desde a antiguidade planejei o que agora faço acontecer, que você deixará cidades fortificadas em ruínas, seus habitantes sem forças desanimam-se, envergonhados são como pastagens, como brotos tenros e verdes, como ervas no telhado, queimadas antes de crescer. Eu, porém, sei onde você está, sei quando você sai e quando retorna e como você se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfureceu e o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso porei o meu anzol em seu nariz e o meu freio em sua boca e o farei voltar pelo caminho de onde veio. A você, Ezequias, darei este sinal. Neste ano vocês comerão do que crescer por si, no próximo que daquilo brotar, mas no terceiro ano semeiem e colham, plantem vinhas e comam seu fruto. Mais uma vez, o remanescente da tribo de Judá sobreviverá, lançará raízes na terra, e se encherão de frutos os seus ramos. De Jerusalém sairão sobreviventes e um remanescente do monte Sião, o zelo do Senhor dos Exércitos o executará. Executará esse plano, né? Portanto, assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria: ele não invadirá esta cidade, nem disparará contra ela uma só flecha, não a enfrentará com escudo, nem reconstruirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará, não invadirá esta cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e a salvarei por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Naquela noite o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu deus Ninroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer mataram-no à espada e fugiram para a terra de Ararat. Seu filho Esarhaddon foi o seu sucessor. Bom, então esse foi o extenso capítulo 19 do segundo livro dos Reis. Próximo vídeo, capítulo 20. Eu fico por aqui. Valeu. A predição da libertação de Jerusalém.
a oração de Ezequias, a profecia de Isaías sobre a queda de Senaqueribe. Então esse é o capítulo 19 do segundo livro dos Reis. Eu estou numa jornada nesse canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, e atualmente estou no segundo livro dos Reis. Também já gravei Apocalipse. Então vamos lá. Hoje a história trata sobre a predição da libertação de Jerusalém em relação a Senaqueribe, rei da Síria, a oração de Ezequias, que é o rei do reino do sul de Judá, né? E a profecia de Isaías sobre a queda de Senaqueribe. O profeta Isaías é contemporâneo, então, desse momento da história de Israel, de Ezequias e do ataque da Assíria de Senaqueribe, né? Contra Jerusalém. Inclusive tem um livro na Bíblia que leva esse nome, Isaías, justamente por ser deste profeta desse período. Ao ouvir o relato, o rei Ezequias, então vamos lá, a predição da libertação de Jerusalém. Ao ouvir o relato, o rei Ezequias, qual relato? O relato de que um militar do rei da Síria, de Senaqueribe, fez graves ameaças a Israel, né? A Israel não, a Judá. Ao ouvir o relato, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, pôs roupas de luto e entrou no templo do Senhor. Ele enviou o administrador do palácio Eliaquim, o secretário Sebna e os sacerdotes principais, todos vestidos com pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram, assim diz Ezequias: hoje é dia de angústia, de repreensão e de humilhação. Estamos como uma mulher que está para dar à luz filhos, mas não tem forças para fazê-los nascer. Talvez o Senhor, o seu Deus, ou teu Deus, ouça todas as palavras dos comandantes de campo, a quem o Senhor dele, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo, e que o Senhor, o teu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, suplica a Deus pelo remanescente que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei Ezequias chegaram a Isaías, e este lhes disse: digam a seu senhor que assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que o servo do rei da Síria lançaram contra mim. Ouça, eu o farei tomar a decisão de retornar ao seu próprio país quando ele ouvir certa notícia, e lá o farei morrer à espada. Quando o comandante de campo soube que o rei da Síria havia partido de Laques, retirou-se e encontrou o rei lutando contra Líbina. Ora, Senaqueribe fora informado de que Tiraca, rei etíope do Egito, estava vindo lutar contra ele, de modo que mandou novamente mensageiros a Ezequias com este recado: digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia o engane quando disse: Jerusalém não cairá nas mãos do rei da Síria. Com certeza você ouviu o que os reis da Síria têm feito a todas as nações, como as destruíram por completo. E você haveria de livrar-se? Acaso os deuses das nações que foram destruídas por meus antepassados as livraram? Os deuses de Gozã, Arã, Rissef, do povo de Éden, que estavam em Telassar? Onde estão os reis de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Serfaim, de Revna e de Iva? Bom, então, essa foi a primeira parte desse capítulo, né? A predição da libertação de Jerusalém que Isaías trouxe ao rei Ezequias, rei de Judá. Segunda parte desse capítulo sobre a oração de Ezequias, que é o rei desse reino de Judá, de Jerusalém. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor, Senhor Deus de Israel, que reinas em teu trono entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus, a terra. Dá ouvidos, Senhor, e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e as destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então, segunda parte desse capítulo, que é a oração desse rei. Desesperado de certa forma, mas esperançoso também. Agora mesmo capítulo, mas a parte final extensa, inclusive, sobre a profecia de Isaías, tratando da queda de Senaqueribe, rei da Síria. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem, a filha de Sião, o despreza e zomba
de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça quando você foge, de quem você zombou e contra quem blasfemou, contra quem você levantou a voz e contra quem ergueu o seu olhar arrogante, contra o Santo de Israel. Assim você insultou o Senhor por meio de seus mensageiros e declarou: com carros sem conta subi aos pontos mais elevados e às inacessíveis alturas do Líbano. Derrubei os seus mais altos cedros, os seus melhores pinheiros, entrei em suas regiões mais remotas e nas suas mais densas florestas. Em terras estrangeiras cavei poços e bebi água com as solas de meus pés, sequei todos os rios do Egito. Você não percebe que há muito tempo eu já havia determinado tudo isso? Desde a antiguidade planejei o que agora faço acontecer, que você deixará cidades fortificadas em ruínas, seus habitantes sem forças desmaiam, desanimam-se, envergonhados são como pastagens, como brotos tenros e verdes como ervas no telhado, queimadas antes de crescer. Eu, porém, sei onde você está, sei quando você sai e quando retorna e como você se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfureceu e o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso porei o meu anzol em seu nariz e o meu freio em sua boca e o farei voltar pelo caminho de onde veio. A você, Ezequias, darei este sinal. Neste ano vocês comerão do que crescer por si, no próximo que daquilo brotar, mas no terceiro ano semeiem e colham, plantem vinhas e comam seu fruto. Mais uma vez, o remanescente da tribo de Judá sobreviverá, lançará raízes na terra, e se encherão de frutos os seus ramos. De Jerusalém sairão sobreviventes e um remanescente do monte Sião, o zelo do Senhor dos Exércitos o executará. Executará esse plano, né? Portanto, assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria: ele não invadirá esta cidade, nem disparará contra ela uma só flecha, não a enfrentará com escudo, nem reconstruirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará, não invadirá esta cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e a salvarei por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Naquela noite o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu deus Ninroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer mataram-no à espada e fugiram para a terra de Ararat. Seu filho Esarhaddon foi o seu sucessor. Bom, então esse foi o extenso capítulo 19 do segundo livro dos Reis. Próximo vídeo, capítulo 20. Eu fico por aqui. Valeu. A predição da libertação de Jerusalém, a oração de Ezequias, a profecia de Isaías sobre a queda de Senaqueribe. Então esse é o capítulo 19 do segundo livro dos Reis. Eu estou numa jornada nesse canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, e atualmente estou no segundo livro dos Reis. Também já gravei Apocalipse. Então vamos lá. Hoje a história trata sobre a predição da libertação de Jerusalém em relação a Senaqueribe, rei da Síria, a oração de Ezequias, que é o rei do reino do sul de Judá, né? E a profecia de Isaías sobre a queda de Senaqueribe. O profeta Isaías é contemporâneo, então, desse momento da história de Israel, de Ezequias e do ataque da Assíria de Senaqueribe, né? Contra Jerusalém. Inclusive tem um livro na Bíblia que leva esse nome, Isaías, justamente por ser deste profeta desse período. Ao ouvir o relato, o rei Ezequias, então vamos lá, a predição da libertação de Jerusalém. Ao ouvir o relato, o rei Ezequias, qual relato? O relato de que um militar do rei da Síria, de Senaqueribe, fez graves ameaças a Israel, né? A Israel não, a Judá. Ao ouvir o relato, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, pôs roupas de luto e entrou no templo do Senhor. Ele enviou o administrador do palácio Eliaquim, o secretário Sebna e os sacerdotes principais, todos vestidos com pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram, assim diz Ezequias: hoje é dia de angústia, de repreensão e de humilhação. Estamos como uma mulher que está para dar à luz filhos, mas não tem forças para fazê-los nascer. Talvez o Senhor, o seu Deus, ou teu Deus, ouça todas as palavras dos comandantes de campo, a quem o Senhor dele, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo, e que o Senhor, o teu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, suplica a Deus pelo remanescente que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei Ezequias chegaram a Isaías, e este lhes disse: digam a seu senhor que assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que o servo do rei da Síria lançaram contra mim.
Ouça, eu o farei tomar a decisão de retornar ao seu próprio país quando ele ouvir certa notícia, e lá o farei morrer à espada. Quando o comandante de campo soube que o rei da Síria havia partido de Laques, retirou-se e encontrou o rei lutando contra Líbina. Ora, Senaqueribe fora informado de que Tiraca, rei etíope do Egito, estava vindo lutar contra ele, de modo que mandou novamente mensageiros a Ezequias com este recado: digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia o engane quando disse: Jerusalém não cairá nas mãos do rei da Síria. Com certeza você ouviu o que os reis da Síria têm feito a todas as nações, como as destruíram por completo. E você haveria de livrar-se? Acaso os deuses das nações que foram destruídas por meus antepassados as livraram, os deuses de Gozã, Arã, Rissef e do povo de Éden que estavam em Telassar? Onde estão os reis de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Serfaim, de Revna e de Iva? Bom, então, essa foi a primeira parte desse capítulo, né? A predição da libertação de Jerusalém que Isaías trouxe ao rei Ezequias, rei de Judá. Segunda parte desse capítulo sobre a oração de Ezequias, que é o rei desse reino de Judá, de Jerusalém. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor, Senhor Deus de Israel, que reinas em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus, a terra. Dá ouvidos, Senhor, e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e as destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então, segunda parte desse capítulo, que é a oração desse rei. Desesperado de certa forma, mas esperançoso também. Agora mesmo capítulo, mas a parte final extensa, inclusive, sobre a profecia de Isaías, tratando da queda de Senaqueribe, rei da Síria. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem, a filha de Sião, o despreza e zomba de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça quando você foge, de quem você zombou e contra quem blasfemou, contra quem você levantou a voz e contra quem ergueu o seu olhar arrogante, contra o Santo de Israel. Assim você insultou o Senhor por meio de seus mensageiros e declarou: com carros sem conta subi aos pontos mais elevados e às inacessíveis alturas do Líbano. Derrubei os seus mais altos cedros, os seus melhores pinheiros, entrei em suas regiões mais remotas e nas suas mais densas florestas. Em terras estrangeiras cavei poços e bebi água com as solas de meus pés, sequei todos os rios do Egito. Você não percebe que há muito tempo eu já havia determinado tudo isso? Desde a antiguidade planejei o que agora faço acontecer, que você deixará cidades fortificadas em ruínas, seus habitantes sem forças desanimam-se envergonhados, são como pastagens, como brotos tenros e verdes, como ervas no telhado, queimadas antes de crescer. Eu, porém, sei onde você está, sei quando você sai e quando retorna e como você se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfureceu e o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso porei o meu anzol em seu nariz e o meu freio em sua boca e o farei voltar pelo caminho de onde veio. A você, Ezequias, darei este sinal. Neste ano vocês comerão do que crescer por si, no próximo o que daquilo brotar, mas no terceiro ano semeiem e colham, plantem vinhas e comam seu fruto. Mais uma vez, o remanescente da tribo de Judá sobreviverá, lançará raízes na terra, e se encherão de frutos os seus ramos. De Jerusalém sairão sobreviventes e um remanescente do monte Sião, o zelo do Senhor dos Exércitos o executará. Executará esse plano, né? Portanto, assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria: ele não invadirá esta cidade, nem disparará contra ela uma só flecha, não a enfrentará com escudo, nem reconstruirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará, não invadirá esta cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e a salvarei por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Naquela noite o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu deus Ninroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer mataram-no à espada e fugiram para a terra de Ararat. Seu filho Esaradom foi o seu sucessor. Bom, então esse foi o extenso capítulo 19 do segundo livro dos Reis. Próximo vídeo, capítulo 20. Eu fico por aqui. Valeu!